na parte de segunda-feira, sangue de touros e de bodes. É óbvio que o sangue de touros e de bodes não era suficiente para perdoar o pecado de ninguém. Aquele sangue dos animais era somente um símbolo, uma ilustração, um tipo daquilo que aconteceria no futuro. Alguns criticam os sacrifícios alegando que eles eram cruéis. Na realidade, os sacrifícios feitos ali no santuário era muito cruel, era muito sangue. Mas, queridos, essa era a intenção de Deus, exatamente era a intenção de Deus que nós entendêssemos os sacrifícios como sendo algo cruel e injusto, porque era o animalzinho inocente que morria no lugar do pecador. Deus queria que assim fosse, para ilustrar, para que você entenda que a morte de Jesus na cruz foi injusta, foi cruel. Quando você assiste os últimos momentos da vida de Jesus, quando ele, chicoteado, pregado na cruz, foi injusto, foi cruel, foi o inocente morrendo pelos pecadores. Nós merecíamos a morte e foi ele que sofreu a morte. O drama da paixão de Jesus ilustra fielmente a crueldade e a injustiça feita desde o Jardim do Éden, matando os animaizinhos. Porque o Filho de Deus, santo, puro, imaculado, morreria pelos pecadores. Morte injusta, morte cruel. Mas era o inocente morrendo pelos pecadores. Era Jesus morrendo por você e por mim. Abra sua Bíblia agora em Hebreus capítulo 10, versos 3 a 10. Aqui diz: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. É verdade, é impossível que o sangue de um animal tire o seu pecado. Aquilo era somente um símbolo. A salvação não era pela morte do animal. A salvação era pela fé depositada naquele sangue que simbolizava o sangue do Filho de Deus. Sempre a salvação foi pela fé, não pelas obras. Se a salvação consistisse na morte do Cordeiro e no derramamento de sangue, somente nisso, então seria salvação pelas obras. Mas não, meu querido irmão. Deus exigia que a fé fosse exercida. Fé naquele sangue derramado que simbolizava, que apontava profeticamente para o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Sem exercer a fé no Filho de Deus, que um dia morreria pelo pecador, de nada valeria a morte e o sacrifício dos animais. Por isso aqui em Hebreus 10, verso 5 diz: pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Deus preparou um corpo para Jesus Cristo. Quando Adão e Eva estavam sendo criados, Jesus Cristo, Deus Filho, foi quem criou todas as coisas, criou Adão e Eva, e ele estava olhando para aquele corpo que estava sendo formado, como diz Gênesis capítulo 2, verso 7, olhou para o corpo de Adão e disse: este é o meu corpo, este é o corpo que eu vou assumir, tornando-me um com a família humana. Por isso, Deus, ao criar Adão e Eva, Deus, ao criar a família humana, estava preparando um lar para o Filho de Deus, um corpo para Jesus, porque ele assumiria o nosso corpo. Por isso diz aqui, no verso 5, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Verso 6, holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio para cumprir a profecia, oferecendo-se como sacrifício no seu lugar. Verso 9, então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tire o primeiro para estabelecer o segundo. Tire o primeiro concerto, com base no sangue dos animais, para estabelecer o segundo concerto, que é o concerto eterno, a nova aliança. Não tem como fundamento o sangue dos animais, mas sim o sangue imaculado do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso diz aqui: tire o primeiro, se referindo ao santuário da terra, e estabeleça o segundo, se referindo ao santuário celestial, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus Cristo morreu uma única vez para perdão dos nossos pecados.
Verso 11: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus Cristo, a nova aliança, o santuário celestial, ele cumpriu a festa da Páscoa do santuário celestial, porque ele morreu no dia da Páscoa. E a morte de Jesus, na data da Páscoa, celebra a primeira festa profética do santuário celestial, porque o tipo se encontrou com o antítipo. Assim como a primeira festa do santuário da terra era a Páscoa, a primeira festa do santuário celestial também foi a Páscoa, a morte do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. E o verso 12: mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Queridos, Jesus subiu ao céu, se assentou à direita do Pai, e ali ele intercede por você. Alguns descrevem os sacrifícios como mini profecias sobre a morte de Jesus na cruz. Eram mini profecias. As 7 festas do santuário da terra eram profecias. A Páscoa foi uma profecia, os pães asmos uma profecia, tanto é que nós comemos a Santa Ceia, não é? A ceia do Senhor estava profetizada pela festa dos pães asmos. E temos também a festa das primícias, uma profecia que apontava para a ressurreição de Jesus, com aquela multidão que ressuscitou com ele. A festa do Pentecostes era uma profecia também que comemorou a inauguração do santuário celestial, quando Jesus foi entronizado no santuário celestial, inaugurou o santuário celestial, iniciou seu ministério no lugar santo e enviou o Espírito Santo sobre os discípulos, sobre a sua igreja. As festas eram proféticas que foram se cumprindo uma a uma no santuário celestial. E hoje nós vivemos no grande dia da expiação, a grande festa do juízo celestial, que começou em 1844 e se estende até os nossos dias. Estamos vivendo no grande dia do juízo. Queridos, estamos na 6ª festa do santuário celestial. Em breve será a 7ª festa, a festa da colheita. A festa que durava 7 dias, Jesus virá para nos buscar, levar-nos para o céu, e numa viagem espacial de 7 dias, nós estaremos ascendendo com Jesus Cristo para a Nova Jerusalém. Aleluia!